news da alta da Selic. Não dá para você criar patrimônio, não dá para você crescer vivendo de renda fixa. A alta da Selic está te fazendo perder dinheiro. E o pior nem é isso. O pior é que tem muita gente que está conseguindo triplicar aquele mesmo patrimônio, aquela mesma quantidade que você investiu em renda fixa. Eu vou te mostrar como é que a Selic está te fazendo perder dinheiro e como é que tem pessoas que estão triplicando aquilo que você está ganhando em renda fixa. Bora! Mas antes de eu te explicar como é que a Selic está corroendo, está comendo todo o seu dinheiro, ou melhor, como é que seu dinheiro está indo todo pro ralo quando você investe em renda fixa, como por exemplo CDB, CDI, Tesouro. Antes de te explicar isso, eu vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. A gente está postando vídeo 2 vezes na semana, terça e quinta-feira, trazendo assuntos em relação a leilões de imóveis. Como é que faz para investir em leilões de imóveis, se é seguro, se não é. E os vídeos, eles não têm nada daquilo tipo conversa fiada para te vender cursinho, sabe? Mas sim a realidade prática de como funciona os leilões de imóveis. O que você precisa saber, o que você não precisa saber, qual que é a realidade por trás desse tipo de investimento que muita gente fala que deu certo e também tem muita gente falando que deu tudo errado, que perdeu dinheiro. Como é que faz para investir da maneira correta em imóvel de leilão e não perder nenhum centavo com isso, triplicar o seu patrimônio e o melhor, fazendo de tudo isso da maneira mais segura possível. Então, se você quer saber sobre esse assunto, já se inscreve no nosso canal e também curta o seu vídeo para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas que, assim como você, também estão querendo aprender mais sobre leilões de imóveis e entender melhor esse mundo dos leilões de imóveis da maneira correta, crua, nua, assim, na cara mesmo, sem florear para vender cursinho. A Selic subiu de novo, a expectativa é que até o final do ano ela tenha mais uma subida, né? Que ela venha a subir novamente até o final do ano. Mas muita gente, com essa alta da Selic, tá fazendo o quê? Tá investindo todo o seu dinheiro, seu precioso dinheiro, em CDB, CDI, Tesouro, justamente porque esses tipos de investimento, eles são seguros, né? Eles aparentam trazem maior segurança para o investidor. Então, quem não gosta de risco, quem não gosta de correr risco, justamente investe em renda fixa. E aí, com a alta da Selic, pensa que então tá na melhor, que tá bombando e que tá conseguindo fazer dinheiro, crescer. Só que tudo isso é um grande engano. Na verdade, é uma grande fake news da Selic, da alta da Selic. Então, eu chamaria isso de fake news da alta da Selic. Porque quando a gente pensa em criar patrimônio, não dá para você criar patrimônio, não dá para você crescer vivendo de renda fixa. Principalmente se a sua renda fixa vem de CDB, CDI ou outro tipo de rendimento que você está deixando render como se fosse quase uma poupança, mesmo com a alta da Selic. Não dá. Agora eu vou te mostrar como é que os investidores mais estratégicos estão usando esse cenário do aumento da Selic, a seu favor e estão conseguindo triplicar aquilo que você está fazendo em renda fixa hoje. E estão fazendo isso com imóvel de leilão. Ah, mas imóvel de leilão não é insegurança, não é arriscado, não é igual cassino, não é igual ações, não é isso. Nada disso. Os imóveis de leilão é o único tipo de investimento que traz a mesma segurança que a renda fixa, que investimentos mais conservadores trazem. É a mesma segurança. Mas eu vou te explicar isso melhor. Primeiro, vamos entender uma coisinha rapidinho aqui. A Selic é uma taxa de juros que ela influencia todo o nosso dinheiro, toda a economia. Então, isso quer dizer que tudo que entra e sai do nosso bolso é influenciado de maneira direta ou indireta pela Selic. Quando ela aumenta, fica mais caro você conseguir financiamento, o crédito, o consumo fica mais caro. E então, tudo que entra e sai do nosso bolso é afetado pela Selic. As coisas se tornam mais caras quando a taxa de juros da Selic aumenta. E aí, o que acontece? Isso significa que muita gente que faz financiamento, né? Porque o Brasil, as pessoas, elas precisam de financiamento imobiliário para poder morar, porque comprar imóveis no Brasil não é uma coisa barata. Então, ter uma moradia não é algo barato para o brasileiro. Então, essas pessoas, elas acabam perdendo as suas casas porque não conseguem pagar o financiamento, já que a taxa de juros está lá em cima. E isso dificulta elas pagarem porque elas precisam pagar outros tipos de coisas, então acaba perdendo seus imóveis para leilão. Então, com a Selic lá em cima, mais imóveis vão para leilão. Mas são imóveis de todo tipo, não são só imóveis das pessoas da classe D e E, por exemplo, mas são imóveis também de pessoas de classe mais abastadas. Então, todo tipo de imóvel, quando a taxa da Selic aumenta, como está agora, vai para leilão.
Aí você pode estar falando assim: ah, mas isso é ótimo, porque então os investimentos de renda fixa com a Selic lá em cima acabam rendendo muito mais. E é exatamente por isso que eu estou investindo na Selic, porque a Selic está lá em cima, os rendimentos estão subindo, eu estou ganhando mais dinheiro. Engano seu. Você está perdendo dinheiro e eu vou te mostrar. Olha só isso. Você está ganhando, então, com a renda fixa e a alta da Selic, 1%. Só que aí você tem que lembrar que não é só o que você ganha, mas também o que você tem que pagar de imposto. E aí você vai pagar de imposto mais ou menos mais de 22% sobre esse rendimento de 1% que você está conseguindo com a renda fixa. Agora presta atenção como é que tem gente fazendo a mesma coisa que você, investindo o mesmo tanto que você está investindo e triplicando esse patrimônio, duplicando esse patrimônio, enfim, fazendo muito mais dinheiro do que você. Com a Selic lá em cima, muitos imóveis indo para leilão, já falei isso. E aí, com esses imóveis indo para leilão, tem mais oportunidades e mais campo para você arrematar um imóvel, por exemplo, pelo preço mínimo, para você arrematar um imóvel 50% abaixo do valor de mercado. Então, muitos investidores estão arrematando imóveis 50% abaixo do valor de mercado e pagando um imposto de 15%. 15% é alguma coisa, muito menor do que 22%, não concorda comigo? Isso aumenta os lucros. E o interessante é que esses dois investimentos, a renda fixa de CDB, CDI, por exemplo, Tesouro, e os leilões de imóveis têm a mesma segurança. Aliás, os leilões de imóveis são mais seguros, porque nas piores hipóteses, se você não conseguir, se você arrematar, se você der o seu lance, se você pagar, mas não conseguir entrar, porque o leilão foi suspenso, foi cancelado, enfim, qualquer que seja o motivo, você consegue o seu dinheiro de volta. Agora diz aqui pra mim, qual investimento que se der errado, você consegue o seu dinheiro de volta e ainda por cima corrigido? Qual? Aí você pode estar pensando, ah, mas eu vou continuar investindo em renda fixa, em CDB, tesouro, porque eu não preciso entender tanto sobre esse assunto. Economia é uma coisa meio complicada mesmo, investimentos dependem do mercado, depende de uma série de fatores. O que acontece lá na Chechênia influencia o mercado brasileiro de alguma forma. Então, entender sobre isso é muito complexo. Só que você não precisa entender sobre leilões de imóveis para investir em leilões de imóveis. Pelo menos aqui na CFI, os nossos clientes eles não entendem nada sobre o assunto. Eles arrematam o imóvel de leilão e nós cuidamos de tudo para eles. Então a gente prepara a arrematação, a gente dá os lances, a gente consegue crédito, a gente consegue financiamento, a gente consegue tudo. A gente se preocupa com toda a etapa, passo a passo desse tipo de investimento, com o lucro desse tipo de investimento, até a entrega das chaves, ou seja, até a primeira vez que a pessoa, o cliente, vai pegar as chaves e vai entrar no imóvel. Então, esses clientes não precisam fazer curso, esses clientes não precisam se preocupar em entender todos os detalhes dos leilões de imóveis, que realmente é um assunto pouco divulgado, até um pouco complexo, principalmente para quem não é do âmbito jurídico. Então, nossos clientes conseguem fazer tudo isso sem precisar ter dor de cabeça com esse tipo de investimento. A gente traz essa segurança jurídica para eles, pelo menos aqui na CFI. A realidade, então, meus queridos, é que dinheiro parado no banco, né, investindo em renda fixa, não vai te trazer liberdade financeira. Não tem como você investir em CDB, CDI, Tesouro, etc., e você achar que a longo prazo, daqui 10, 20 anos, isso vai te trazer liberdade financeira. Quem foca só no rendimento perde a visão de crescimento. E não dá para você crescer investindo em tesouro, em CDI, CDB, não tem como você investir nesse tipo de renda fixa e achar que você vai conseguir crescer o seu patrimônio ou você vai conseguir crescer os seus rendimentos. Não tem como você viver disso. Dos leilões você consegue viver, porque é uma coisa que, apesar de não ser tão previsível, não depende da volatilidade da economia. Então, os leilões, eles não dependem da situação econômica de um país como um todo, eles são independentes disso. Porque, de qualquer forma, nas piores hipóteses do mundo, todo mundo ainda precisa morar em algum lugar. Nós nunca saímos de dentro de um imóvel. A gente passa mais parte do nosso tempo dentro de imóveis. Então, por isso que morar, viver dentro de algum lugar, ainda assim continua sendo a maior segurança que você pode ter. E não o aumento da Selic em relação a esses tipos de investimentos que você está fazendo, mas que na realidade você está deixando o seu dinheiro parado. Então, eu quis te mostrar que você está vivendo uma falsa sensação de segurança e uma falsa sensação de rendimento em relação ao seu tipo de investimento. Nas melhores das hipóteses, o seu dinheiro está parado e crescendo pouquinho, mas não te garantindo a tão sonhada liberdade financeira daqui a alguns anos. Na verdade,
Tem uma frase de um investidor muito famoso que diz assim, que se em 5, 10 anos o seu investimento não te trouxer liberdade financeira, então você não está investindo. Agora, se você quiser investir em imóvel de leilão e conseguir duplicar o seu patrimônio em menos de um ano, como os nossos investidores estão fazendo aqui com a CFI, eu vou deixar o link para você marcar uma reunião com a gente aqui embaixo na descrição. E também, se você assistiu esse vídeo até aqui, já curta, se você não curtiu ainda, e se inscreva no nosso canal para saber sobre o próximo vídeo, o nosso próximo tema. Vou deixar aqui embaixo, na verdade vou te perguntar, e você pode escrever aqui embaixo nos comentários, o que você achou sobre isso? Você concorda que dá para crescer, dá para você atingir liberdade financeira investindo em renda fixa? Você ainda investe em renda fixa? Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E se você quer investir em leilões de imóveis, me conta aqui se você já começou, por que você ainda não começou a investir nesse tipo de investimento, que aí sim consegue levar à liberdade financeira. Até o próximo vídeo. Até mais!